Olá a todos e a todas, meu nome é César Baio e hoje eu vou apresentar uma parte da pesquisa que eu venho desenvolvendo nos últimos 2 anos. Então, o título da apresentação de hoje é Imaginários pós-antropocêntricos, reconfigurações das relações entre arte, natureza e tecnologia. Então, eu gostaria de agradecer aos organizadores do evento, a mediação e as pessoas que estão assistindo. Bom, a pesquisa que eu vou apresentar, ela tem como tema principal as relações entre humanidade, técnica e natureza. E coloca em questão como a área de arte, né, como artistas, respondem a essa dinâmica marcada sobretudo pelo antropoceno. O antropoceno é essa era geológica em que o impacto da ação da humanidade ficaria, então, registrado como uma era geológica, como uma marca impossível de ser, de não ser vista, de não ser notada nas camadas geológicas do planeta. Para autores, então a pesquisa a partir de uma série de autores que são teóricos da ecologia, que vão pensar justamente as relações entre sociedade e natureza, né? Então, um deles é o Jason Moore, que vai entender que a concepção moderna do mundo, que separa a sociedade e natureza, bom, nas palavras dele, agora citando, diretamente implicada na colossal violência, disparidade e opressão do mundo moderno. E a visão da natureza como externa é uma condição fundamental para a acumulação de capital. Então, ele vai falar que a modernidade produziu essa natureza externa, objetificada, com N maiúsculo, né? E aí agora, por isso eu trago para vocês estou mostrando essa outra referência dele, né, que eu vou ler agora. Então, enquanto os desdobramentos do projeto de capital, imperialismo e ciência estão ocupados produzindo a natureza com N maiúsculo, externa, controlável, redutível, a rede de vida, o termo que ele cria é Web of Life, está ocupada embaralhando condições biológicas e geológicas do processo do capitalismo. Então, as questões que balizam essa pesquisa são questões como, por exemplo, como a gente se questiona, por exemplo, como a abordagem teórico-crítica não antropocêntrica pode ser discutida a partir da perspectiva da arte, né? Que modo as novas relações entre natureza, sociedade e técnica têm formado a produção artística nessas últimas 2 décadas. Como a prática artística pode explorar modos de existência não antropocêntricos, como ela poderia reposicionar conexões e hibridismos entre seres humanos, não humanos, orgânicos não orgânicos. Então, com essas questões, elas animam a pesquisa que a gente vem desenvolvendo, uma vez que demandam respostas originais e apontam para a disrupção de certos códigos e práticas simbólicas sedimentados ao longo da consolidação da produção simbólica de mídia e de arte ao longo da modernidade, né? No Brasil, o trabalho de alguns artistas tem merecido destaque nesse campo, né? Então, trabalhos como os do Guto Nóbrega, né? Com sua série de organismos híbridos, né, conectando elementos vivos, né, principalmente plantas, a circuitos eletrônicos, aponta nessa direção. São feitos como criaturas híbridas, né, que estabelecem a comunicação entre o organismo vivo e um sistema artificial. As criaturas respondem ao seu ambiente através dos movimentos de pessoas, de luz, de sons, de respiração, em alguns casos, né? Outro artista que é importante lembrar é o Eduardo Kac, né, um pioneiro que já em 1999 criou essa obra Gênesis, né, uma instalação interativa em que um trecho do Velho Testamento é transcrito no DNA, né, e marcado, né, inscrito no DNA de uma bactéria, né, e esse texto se refere a uma passagem bíblica que marca o pensamento de dominação da natureza na cultura cristã. Então,
enfim, a pesquisa passa por por esses artistas, né? Analisa esses processos de produção e também desenvolve uma série de processos criativos, né? Então, os processos criativos que a gente vem desenvolvendo estão localizados, né, na produção de um coletivo chamado César em Lourdes, o qual é formado por mim e pela artista e pesquisadora Lucy H.G. Solomon. Então, a gente cria, né, uma série de instalações que a gente consegue como biohíbridas que integram a ação de inteligência artificial, micro-organismos e redes sociais, né? Então, nessa instalação que a gente vê, um livro é literalmente comido, devorado por micro-organismos, né? E é destruído fisicamente. Não se trata de um livro qualquer, é um livro específico, é um livro de filosofia que é né, a gente usa vários livros e nesses livros, o que esses livros têm em comum é que todos eles falam desse impulso humano de dominar a natureza, né? Então, na instalação, esses trechos são cobertos, né, são devorados pelos micro-organismos, e a ação desses micro-organismos é acompanhada por essa câmera. Essa câmera lê o que está sendo, o que está escrito no livro, né, traduz isso, decodifica isso por um programa de OCR e posta no Twitter na conta Hello Fungus, que é uma conta específica do projeto. Conforme esses micro-organismos vão crescendo e vão se alimentando daquele substrato, né, do livro, as palavras, né, as frases e palavras que originalmente estavam em perfeitas condições começam a se deteriorar. Então, o texto começa a perder resolução, perder palavras, perder letras, perder palavras, né? E esse sistema se comunica com um sistema digital que a gente vê do lado esquerdo da tela, que é composto por um sistema de inteligência artificial que busca na internet textos que tenham a mesma intenção de dominar a natureza. Então, esses textos digitais são trazidos, né, são copiados pelo sistema e trazidos para a tela e são destruídos por esse algoritmo desse algoritmo generativo que foi programado de acordo com o modelo de crescimento de um organismo vivo real, que é o mesmo organismo que é utilizado no livro, que é o Physarum polycephalum. Então, Culturas Degenerativas é uma tentativa de pensar as complexidades das atuais relações entre os sistemas sociais, tecnológico e natural, a partir dessa cooperação e dessa criação metanarrativa que examina a própria história da construção moderna da separação desses sistemas. Com a criação desse sistema biohíbrido, né, a gente busca uma poética capaz de reimaginar as relações entre humano, técnica e natureza, para além das heranças epistemológicas modernas. Então, o que a gente, né, encaminhando já para o final e para a conclusão, o que a gente busca nesse trabalho é um cruzamento de inteligências pré-humanas, né, constituídas ao longo de milhares de anos, né, de evolução, né, de uma inteligência incorporada nesses micro-organismos, que são confrontados com inteligências pós-humanas, né? Inteligências que se baseiam na inteligência humana, mas são realizadas através de machine learning e inteligência artificial dentro dos sistemas computacionais. Então, ao colocar essas inteligências pré-humanas e pós-humanas, a gente busca criar um imaginário que responda a essas formas de existência pós-antropocêntricas, que rompam com esses abismos criados na humanidade. Bom, enfim, encerro minha apresentação por aqui e me coloco à disposição para conversar sobre o tema na sessão de perguntas e respostas. Obrigado, até logo.